A paz do Senhor, novamente. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Quero agradecer a confiança dedicada pelo Sérgio e pela Mônica, pelos pastores que dedicaram a confiança aqui na palestra. Apesar da minha incapacidade, eu quero dedicar esse momento e me dedicar para que eu traga algum enriquecimento de conhecimento aqui para a gente gente venha crescer de fato no conhecimento que a gente tem para a sociedade, tá? Então vamos lá. Como foi divulgado durante essa semana, a gente vai falar sobre, o tema de hoje é o cancelamento, a cultura do cancelamento, como que a gente lida com a cultura do cancelamento. E de pronto a gente já tem uma pergunta para responder. A gente precisa entender, a gente merece ser cancelado? Essa pergunta, ela evidentemente é uma pergunta dúbia. Ela dá dois sentidos quando a gente pergunta isso. A gente merece ser cancelado? Será que a gente está sendo hostil com alguém? A gente está sendo grosseiro com alguém a ponto de que algum círculo, alguma roda de amigos possa nos cancelar? Será que a gente está sendo hostil desse jeito? Ou também a gente pode fazer uma pergunta de outra forma também. Será que a gente está vivendo o evangelho da forma adequada? A gente está vivendo o evangelho segundo Jesus ordenou para a gente viver? A gente está vivendo o que Jesus deixou para a gente viver e que o mundo está nos odiando e por isso a gente está sendo cancelado? Então é uma pergunta dúbia. Como eu disse, é uma pergunta dúbia. A gente olha e a gente pensa, a gente está sendo hostil, a gente está passando dos limites quando a gente quer impor o nosso evangelho de goela abaixo, ou a gente também pode estar deixando de cumprir o evangelho da forma adequada. Porque adequado é a palavra certa, tá, gente? Se a gente passa, é a carne que está mandando. Se a gente vai a menos, a gente está sendo omisso. Então, adequado é a palavra correta, tá bom? Minha proposta é expor que não há resposta simples, como muita gente vende aí, como a gente vê normalmente, como o cristão deve se portar. É uma resposta complexa, é problemática, é difícil. E eu sei que boa parte de vocês passam por isso em algum momento. Eu passei, continuo passando, e eu queria compartilhar boa parte da experiência que eu passei com vocês também. Eu vou ler aqui o conceito de um trabalho universitário da Universidade de Santa Catarina sobre o que é a cultura do cancelamento, tá? A cultura do cancelamento é um fenômeno nas redes sociais onde indivíduos, marcas ou figuras públicas são boicotados e alvos de forte condenação pública após atitudes, falas ou opiniões consideradas inaceitáveis, como racismo, machismo ou comportamentos antiéticos. Funciona como um tribunal da internet, visando punir e pressionar por retratação, muitas vezes resultando em perda de reputação e trabalho. Evidentemente, esse trabalho, eu extraí esse conceito, eu achei um conceito legal, eu achei um bom conceito, evidentemente que a gente tem que fazer o filtro dentro do que foi extraído, é de um trabalho de uma universidade federal, e sim, eu tenho preconceito quando eu vou fazer esse tipo de extração de conteúdo. A universidade, eu sei que tem um viés, e professores possuem vieses também, então, quando a gente olha aqui, opiniões consideradas inaceitáveis, como racismo, machismo ou comportamento antiéticos, eu tiro ali o racismo ou o machismo, porque a gente não sabe o que o escritor quis dizer com isso, e eu fico só com comportamentos antiéticos, tá? Então, quando há comportamentos antiéticos, existe um tribunal na internet que ele vai fazer a pressão para que essa figura que se comportou de forma inadequada seja punida de alguma forma. O conceito é esse, tá? Conceitualmente é isso. Então, quando a gente fala sobre cancelamento na internet, a gente está falando das seguintes características. São pessoas não qualificadas para julgar, que provavelmente possuem interesses comerciais por detrás de tais julgamentos, que exclui uma garantia fundamental, e aí é evidente, a gente vai falar um pouquinho aqui, mas exclui uma garantia fundamental da Constituição, que é de ampla defesa e do contraditório, e que isso é fundamental mesmo, tá, gente? E se torna um tribunal inquisitorial. O que é um tribunal inquisitorial? Um tribunal inquisitorial é lá das antigas, é do século VIII depois de Cristo.
era quando a mesma figura ocupava o posicionamento de acusação e de julgamento. Então ele acusava, investigava e julgava. Isso era um tribunal inquisitorial. E hoje, o que a gente vê, em muitos sentidos, a gente enxerga assim um tribunal inquisitorial. Não só na internet, em outros ramos, em outros aspectos, a gente consegue enxergar também. Mas na internet ele está sendo levado nessa situação. E o que acontece? Quando você tem uma metodologia de um tribunal inquisitorial, ele macula o processo. Porque se a pessoa que acusou, investigou, vai julgar, não faz nenhum sentido isso e, evidentemente, ele polui todo o processo que teve por trás daquele processo. E a gente anda vendo demais isso, não só na internet, como eu falei, na nossa vida, nossos noticiários, a pessoa que julga, investiga, a mesma pessoa que acusou, e a gente está vendo um tribunal inquisitivo hoje. E não é o cenário que a gente tem hoje na nossa sociedade. Hoje o tribunal que a gente tem chama-se tribunal acusatório, que é o mais moderno, que de fato são duas figuras. A figura do Ministério Público, ela acusa, e a figura do juiz é uma figura imparcial, ele não teve investigação, ele só de fato sentencia. Então é fundamental a gente entender que quando a gente vê algum cancelamento hoje na internet, muito provavelmente existe algum tipo de interesse comercial por trás daquilo, porque as pessoas que estão ali para julgar, eles não possuem qualquer qualificação. E sem essas qualificações, com qualificação tá difícil, tá, gente? Eu não quero deixar isso sem comentar, não. Com qualificação tá bem complicado o julgamento. Imagina sem qualificação. Então, o tribunal da internet, ele é extremamente perverso. E a gente precisa entender isso. Se a gente não entender isso, a gente vai estar vivendo num mundo paralelo, tá? Pegando esse gancho do tribunal da internet e de pessoas que gostam de falar e de dar opinião, mesmo sem ter conhecimento sobre o que está dando opinião, tem uma pesquisa, um efeito chamado efeito Dunning-Kruger, que são dois pesquisadores que fizeram esses efeitos, essa pesquisa, o Dunning e o Kruger. Foi lá em 1999 que eles fizeram essa pesquisa e ficou chamado o efeito Dunning-Kruger. Pegaram pessoas leigas em determinado assunto, e explicaram para ela de forma rasa esses assuntos que tinham para discutir. Só que deram um conceito simples para essas pessoas. E depois pegaram especialistas nos mesmos assuntos. E pegaram esses especialistas e separaram para ambos os grupos explicarem o assunto que foi explicado para as pessoas. Foi identificado que as pessoas leigas, por não possuir o conhecimento correto, conhecimento com a profundidade adequada que o assunto exigia, imaginavam dominar determinados assuntos, porque eles já tinham uma explicação rasa. E porque eles ganharam muita confiança, eles explicaram o assunto de uma forma como se eles tivessem amplo conhecimento e ampla profundidade em determinado assunto. Em contrapartida, as pessoas que tinham o conhecimento, toda a complexidade, conhecia todo o cenário que tinha em volta, toda a problematização que existia, por conhecer essa problematização, eles eram extremamente cautelosos no que eles abordavam, como eles lidavam com as situações, porque eles sabiam que qualquer cenário que mudasse poderia alterar também o conhecimento deles, poderia alterar a resposta deles. Então, por conta disso, eles eram mais cautelosos na resposta, eles não eram muito enfáticos, porque a falta de... a profundidade de conhecimento que eles possuíam trazia mais insegurança no sentido de, se o cenário se mudar um pouquinho aqui, a situação completa por inteiro ela muda também. Então eu tenho que tomar cuidado para responder de forma adequada e não de forma incorreta. E isso tem ocorrido demais na nossa vida, isso tem ocorrido demais na internet. Qualquer pessoa hoje fala sobre nazismo, fascismo, racismo, homossexualidade, qualquer pessoa vai falar sobre com conhecimento com muita veemência na internet. A pessoa se sente muito no direito de fazer isso. Isso acontece na nossa vida social, no nosso emprego, isso acontece na internet, isso às vezes acontece aqui dentro. E às vezes a gente olha e a gente fica assustado, a gente não sabe se a informação, se a gente está recebendo essa ênfase
em toda hora tentar desconstruir um pensamento. Isso é extremamente necessário que seja feita uma análise do que está sendo levantado. Porque sem essa análise, de fato, uma oratória, uma retórica bem elaborada, ela vai conseguir induzir e manipular muita gente. Sem esse conhecimento, uma retórica adequada, ela vai conseguir levar bastante gente, tá? E é evidente aqui, tá, gente? Às vezes a gente vê um link na internet, lá tá uma chamada na internet extremamente sensacionalista, que aí você clica e não é nada daquilo do que você leu. Isso chama-se até, acho que clickbait ou ragebait, são iscas que você acessa para você, quando você acessa a matéria ou o link ou o vídeo, tem nada a ver do que está na matéria, não tem absolutamente nada a ver. Então, não é necessariamente isso, tá? A pessoa que está falando, de fato, ela imagina ser conhecedora do que ela está falando. E isso acontece demais na internet, tá? Aqui também a gente consegue entender que a internet ela começa a criar bolhas, tá? O que é criar bolha? É algoritmo. Não, Renan, a internet não cria bolha. A internet é um acesso que globaliza e dá acesso a todos. Sim, gente, em partes. Em partes não é assim, tá? Exemplo, e é um exemplo que já foi estudado, tá? Já foi estudado. Imaginaram que com a internet todo mundo ia estar na mesma página, todo mundo ia partir do mesmo princípio e a igualdade ia se estabelecer. E aí fizeram um estudo e levantaram que o algoritmo entende que determinada região, a região X, existem muito mais pessoas que lidam com trabalhos braçais, trabalhos operacionais, e que possuem menos estudo. E na região Y, muito mais pessoas tinham formação, trabalhavam com trabalho estratégico e que têm maior grau de estudo. Então o algoritmo ele entrega de forma diferente conteúdos diferentes. Por quê? Porque ele entende que a região aqui, essa região aqui, e eu vou dar um exemplo só para a gente entender e ficar claro o que eu estou pontuando, tá? Muito provavelmente quem mora aqui na nossa região não vai receber um conteúdo, uma publicidade de um PhD. Porque um PhD é muito difícil com que a gente aqui na nossa região faça um PhD. É espetacular, tá, gente? É espetacular, mas quem tá aqui normalmente não vai conseguir chegar a fazer um PhD. E é triste isso, mas é verdade. Não tem como a gente fugir disso. Quem tá aqui na nossa região dificilmente vai conseguir chegar a ser um doutor. Cenário que comparado com Morumbi, com Brooklyn, enfim, esses bairros que são mais elitizados, o conteúdo entrega. O algoritmo entrega para lá, para esse conteúdo. Ele entrega, PhD, doutorado, pós-doutorado, enfim, ele entrega muito lá. Então, a galera que está lá recebe muito isso e a galera que está aqui recebe muito menos isso. Isso, na verdade, não desfez a bolha. Criou uma bolha ainda maior para as nossas vidas, né? Então, na verdade, a internet ela pode promover o acesso, mas a entrega do conteúdo, na verdade, vai endossar a separação. É isso que está acontecendo hoje. A entrega do conteúdo ele vai endossar a separação e vai fazer com que a gente permaneça na bolha. Para você sair dessa bolha, é uma batalha difícil de viver, porque todo mundo que está ao seu redor, em tese, está falando a mesma coisa que você. E se você está recebendo o mesmo conteúdo na internet, tá ótimo, estou vivendo, tá tranquilo, é isso mesmo que eu estou vivendo. Agora, para você furar essa bolha e chegar no PhD, isso aí é muito complicado. Então, assim, hoje, a internet, eu dei o exemplo do algoritmo para vocês entenderem o cenário que o que a internet entrega. A internet entrega o que a gente gosta. A internet entrega o que é confortável para a gente. A internet entrega o que condiz com a nossa linha de raciocínio. E faz, não que só o exemplo do PhD que eu dei, do doutorado que eu dei, não é só isso que eu estou expondo. É o cenário de que se o seu viés é X, o conteúdo que vai te entregar vai ser de viés X. E se for Y, vai ser Y também. O algoritmo, ele trabalha para vender. Ele não está nem aí para você se você é de X ou é de Y. Para ele não importa. Ele trabalha tudo comercialmente. Ele quer te vender o que ele sabe que você vai conseguir comprar. O que você não consegue comprar, esquece. Ele não está preocupado com isso. Então a internet ela não vai mostrar tudo. Ela vai mostrar o que a nossa bolha vê. E isso promove uma dificuldade insana na nossa mente, né? Porque a gente imagina que a gente tem acesso.
Só que a gente entra numa bolha que a gente pensa que a gente tem acesso quando a gente não, quando a gente vê que a gente olha para a internet e identifica que a gente só está recebendo conteúdos que confortam a nossa linha de raciocínio, significa que a gente entrou na bolha, tá, gente? A gente está dentro do algoritmo, e o algoritmo está dominando e entregando o que a gente quer. E evidente, quando a gente começa a receber só o que a gente quer, o que acontece? A gente começa a criar polos, polarização, pessoas radicalizadas. A sociedade começa a ficar radicalizada. E isso é o pior dos cenários, tá, gente? Isso é o que os políticos querem, é o que quem está no poder quer, essa polarização. Evidente que eu não sou ingênuo, tá, de falar aqui, de colocar os dois polos, as duas esferas, os dois vieses na mesma medida. Mas isso é papo que a gente precisa de uma dedicação própria para isso, tá, gente? A gente precisa discutir viés, lado à direita ou à esquerda. Isso aqui é um papo que é bem denso, é bem complexo. E ano de eleição, se Deus quiser, a gente trata em algum momento, mas é um momento só para isso. Não dá para a gente entrar e não tocar na ferida, tá? Então, o que a gente vê hoje muito? E eu falo isso que a gente vê por quê? Porque eu me forço a seguir pessoas que eu... Seguir, acho que é seguir a palavra certa. Seguir lá no Instagram, eu tenho uma conta no X, no Twitter, só para passar raiva também. E eu acesso e eu deixo... Meu perfil no Twitter é do viés contrário, totalmente do que eu penso ao contrário, para eu acessar e eu ver o que está sendo dito do viés contra o que eu estou pensando. E eu brinco com a Andressa, eu falo, cada rede social eu tenho um perfil bem diferente. No Twitter eu tenho um viés X, no Instagram eu tenho outro, no YouTube eu tenho outro, e o algoritmo me entrega de acordo com o que eu quero mesmo. Eu comecei a trabalhar com o algoritmo. Eu falo, aqui eu não vou acessar isso, aqui eu não vou acessar isso e aqui eu não vou acessar isso. Vou acessar isso, isso e aquilo. Então, é evidente, é muito complexo? É muito complexo, mas eu gosto dessa bagunça, eu gosto dessa problematização, dessa complexidade, e evidente, isso cria horizontes demais na minha mente, e eu começo a ver que muitas situações começam a, em algum momento, ficar radicalizados sim, e a gente precisa se preocupar com isso. Porque é que nem eu falei, se a gente passar do limite, quem está passando é a gente, não é a Bíblia que está mandando a gente passar. E se a gente deixar de fazer, quem está se omitindo é a gente. A Bíblia está mandando a gente fazer. É o limite ali, é o que Deus está mandando fazer. E aí, um lado fala que cancelamento é cerceamento, é limitação da liberdade de expressão. E aí eu não preciso pontuar nada, né, gente? A direita, ela vai falar que, estão cancelando porque querem limitar a liberdade de expressão. E o outro lado vai falar que essa limitação ela é necessária porque qualquer discurso que se diga contra o meu viés pode se tornar um discurso de ódio, racista e afins. Isso aí que tudo que a gente vê. A gente precisa raciocinar o que a gente está dizendo e precisa entender o que falar, como falar e para quem falar. E isso a gente precisa fazer, tá, gente? Não adianta a gente falar, não, a gente vai encafuiar a Bíblia de goela abaixo nas pessoas que estão falando comigo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. A gente precisa ter táticas e inteligência para lidar e falar com todo mundo. Porque se a gente querer pegar a Bíblia e enfiar de goela abaixo nas pessoas, a gente começa a criar raiva e não necessariamente a gente criar pontes, né? E aí aqui, assim, gente, a gente é falho, a gente peca, a gente tem uma natureza pecaminosa, a gente é miserável. E muitas vezes a gente pensa que errar de forma inocente é menos grave. Errar de forma inocente, não sabia que está errado, não sabia que está errado, nunca conheci. E assim, gente, a gente não tem essa desculpa. Essa geração aqui, não dá pra gente falar que a gente tem essa desculpa. Eu não sabia. Não dá. Quem tinha essa desculpa era o pessoal da outra geração. Da outra geração, o pessoal, ele tinha essa desculpa. Por quê? Era uma pesquisa muito mais difícil de fazer. Era muito mais complicado de se fazer. Levantar livro, autor. Hoje a gente, numa boa, hoje a gente vem aqui no EBD,
a gente discute, mas o pastor X fala isso, o pastor Y fala aquilo, esse é calvinista, esse é arminiano, e no mesmo momento você consegue levantar e discutir. No mesmo momento você fala, pesquisei e não é, e é. Então, assim, esse papo de que você não sabe, que você não... é porque a gente não quer. É só porque a gente não quer. Se a gente quiser, a gente descobre no mesmo momento. E tanto é verdade que se eu desaforar alguém aqui, ou provocar alguém aqui, e alguém imaginar que eu estou falando alguma coisa que seja em verdade, na mesma hora a pessoa vai pesquisar e vai ver, não. O que o Renan falou não é verdade, não. O que o Renan falou é mentira. Então, assim, quando a gente provoca e a gente se sente desaforado, na mesma hora a gente pesquisa. Mas quando a gente precisa ser um cristão maduro, um cristão relevante para a sociedade, a gente está fazendo essa pesquisa também? É importante a gente fazer essa pergunta para a gente. A gente está conseguindo ter esse levantamento de informação da mesma velocidade de quando a gente se sente provocado, se sente constrangido quando a gente é desaforado? É importante a gente pensar nisso. Além disso, existem algumas perguntas que pontuam que, em tese, sempre a geração seguinte vai ser mais inteligente do que a anterior. Tá? Então, assim, a geração dos meus pais, elas eram mais inteligentes do que as dos meus avós. A minha geração, em tese, vai ser mais inteligente do que a geração dos meus pais. A dos meus filhos vai ser mais inteligente do que a minha. Então, assim, é normal. Evidente que com a pandemia, a geração Z, que é de 97 a 12, e a geração Alpha, que é de 12 a 26, 25, essas duas gerações, elas se prejudicaram muito por conta da pandemia, e evidentemente o contato com a internet também pode ter sido em algum momento desproporcional, e isso deixou mais preguiçoso o cérebro dessa galera que lidou já com a internet. É tudo novo, muito novo, e não tem como a gente segurar esse tipo de relacionamento com a internet. Então, por conta disso, essa galera ainda está sendo estudado se de fato eles vão conseguir, por conta da pandemia e por conta dessa preguiça intelectual que eu falo, porque eles receberam menos, eles foram atrás de mais informações, eles não foram atrás de tantas informações, caiu muita coisa no colo. E quando a gente não vai atrás, a gente dá menos valor e esquece mais rápido, né? Tem jeito. O que eu quero dizer também, gente, é que assim, se você quer de fato ser olhado como uma referência de cristão no meio onde você vive, hoje, você consegue, mesmo você não sendo um pastor ou tendo qualquer cargo de relevância aqui dentro da igreja. Hoje você consegue fazer isso. Há um tempo atrás, de fato, o pastor, ele era uma figura quase que sacra quando chegava em qualquer lugar. Ele era uma figura que o povo respeitava, aquele pastor. Pô, é pastor, tá tudo bem, legal, tá tudo bem, é muito bom. Mas hoje eu percebo que se você tem uma vida íntegra, uma vida com hombridade, uma vida que quando você fala, você traz sensatez para a sua linha de raciocínio e a sua fé fala por você, você não necessariamente precisa ser chamado de pastor para você ser respeitado no meio que você vive. Não necessariamente. E eu falo isso por testemunhos próprios. Eu comento bastante sobre isso, que eu vou usar o meu exemplo, tá? Evidente, eu falho, eu erro, e tem algumas situações que eu acho que é importante trazer. Um dos cenários já vai fazer bastante tempo, foi quando começou o WhatsApp. Eu trabalho na mesma empresa já faz um tempão, e eu já trabalhava lá na empresa onde eu trabalho. Quando começou o WhatsApp, começou o negócio de fazer grupo, e na época eu trabalhava na expedição com o pessoal, e o pessoal da expedição fez um grupo. E aí você imagina um grupo só de homem, o que vai acontecer? Pornografia. Vão colocar pornografia no grupo. Batata. Fizeram no grupo, batata, colocaram pornografia no grupo. Eu olhei, o que eu poderia ter falado? Eu poderia ter falado um monte, eu poderia ter saído do grupo, eu poderia ter feito um monte de coisa. No outro dia de manhã eu acordei e eu fiz a primeira postagem do grupo. Eu dei bom dia, peguei um devocional e joguei no grupo. Não veio mais pornografia. No segundo dia, o devocional e joguei no grupo. Terceiro dia, devocional e joguei no grupo. Quando eu vi aquilo ali, o grupo parou de consumir ou parou de postar pornografia. Por quê? Eu acho que eles se sentiram constrangidos naquele momento. Foi um constrangimento que ocorreu.
E tá tudo bem. Depois eu descobri que eles fizeram outro grupo sem mim, mas isso não tem problema. Mas não tem problema. Depois passou um tempão e eles falaram, não, coloca no outro, o Renan tá no outro também. Eu falei, olha, os caras fizeram outro grupo. Mas é isso mesmo, tá certo. Eu me senti muito bem disso. Eu fiquei muito satisfeito com isso. Eu não vou mentir para vocês, não. Se for que eles quiserem consumir pornografia, que não seja onde eu esteja. Onde eu estou não deve acontecer. Não deve acontecer. E mais uma historinha, e essa daqui foi semana passada. Teve churrasco lá na empresa na semana passada. Eu fico normalmente um pouquinho, eu fiquei até umas 8 horas. Quando deu umas 11 horas da noite, palavras de quem estava lá, tá, gente? Tudo isso aqui é aspas para quem estava lá. Renan, onde você estava? A fulana caiu endemoniada e a gente precisava de você. E aí você olha e você fica pensando, você fica preocupado, você fala, poxa, a empresa tem 200 pessoas, 300 pessoas aqui, e ela caiu endemoniada e falaram, precisam de mim aqui. E isso para mim, evidentemente, que não tiveram a intenção de me elogiar. Mas eu não vou mentir, eu levei como um elogio, porque é lá que eu fico 12 horas por dia, é lá que eu passo raiva, é lá que eu passo felicidade, é lá que eu fico boa parte do meu dia. E se lá eles estão me vendo como uma referência de que alguém que pode expulsar um demônio, eu acho que eu estou fazendo um bom papel de cristão dentro do meu trabalho. Então é muito importante que a gente entenda que a nossa posição, ela não é necessariamente só uma imagem, ou só um cargo, como eu pontuei. Quando você se porta como tal, como um cristão que vai seguir um papel de referência, o cargo que você tem, ou a vida que você, a forma como você lida, eles são levados em conta só se alguém quiser menosprezar. Mas se alguém estiver olhando para a sua figura e o seu comportamento no dia a dia, fica tranquilo. Deus sabe do seu potencial. E assim, do potencial não necessariamente, porque potencial a gente não tem, é Deus que condiciona tudo. Mas a nossa figura lá é extremamente importante. E o que vão ver da gente lá é o que a gente pode mostrar. E que nem eu falei, é lá que a gente tem os melhores momentos ou os piores momentos. Não tem muito o que fazer, e é lá que você vai dar o testemunho de cristão ou não. Mas a gente precisa querer também ter essa responsabilidade, tá, gente? Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. E eu vou falar mais uma vez, isso é muito pesado. Por que eu falo que é muito pesado? Porque quando você se coloca como uma referência de Cristo, e aí você abre uma Bíblia, você não fala um palavrão, você se esquiva de rodas que falam piada suja, ou as pessoas deixam de falar piada suja porque você está na roda, você começa a se tornar uma figura, uma imagem de um cristão. E, evidentemente, essa responsabilidade recai sobre você. Isso é muito difícil, é pesado, mas é exatamente essa a imagem que a gente precisa levar. É exatamente essa. A gente não pode fugir dessa responsabilidade. A gente, como cristão, a gente precisa levantar, pegar essa responsabilidade, colocar no ombro e falar, eu sou um cristão. E se eu estiver aqui, não me importa se vocês vão me cancelar, mas eu não quero que isso aconteça na minha presença. As pessoas, muitas vezes, elas vão fazer piada, elas vão te isolar. É isso mesmo, gente. É pesada a responsabilidade. Não adianta a gente fugir disso. E muitas vezes o povo lá fora escuta algo de mim que é extremamente cancelável, tá, gente? É muito cancelável. E como jurídico da empresa, eu sou advogado da empresa, como jurídico da empresa, eu tenho que ter muita cautela com o que eu falo. É muito dedo que eu falo, porque se o jurídico está falando de forma cancelável, como que a gente vai denunciar isso? É muito complicado. Então, eu tenho toda uma cautela para que eu não lide de forma inadequada. E eu vou expor aqui alguns cenários que eu sei que muita gente passa, tá? A gente não pode deixar de mencionar o que a Bíblia pontua como pecado. Ponto. A gente tem a liberdade religiosa. E isso está acima do que qualquer direito que alguém venha falar nesse sentido, tá, gente? A gente tem liberdade religiosa. E isso é fundamental a gente entender. E é claro, eu trago isso ao meu favor. Então, assim, a gente sentou numa mesa.
A gente vai falar sobre aborto. A gente precisa, como um cristão que vai tratar sobre um aborto, a gente precisa ter uma opinião e um pensamento, um raciocínio para falar sobre aborto. Eu sou contra aborto. E aí você para nisso, se a gente parar nisso, que você é contra o aborto, sua opinião vai ficar irrelevante nesse cenário. A gente precisa explicar por que a gente é contra o aborto. E nesse momento, eu já lidei com algumas situações na faculdade que a professora expõe isso como você é contra o aborto e você olha para isso e como que você explica isso? Nesse cenário, normalmente a minha tática era o quê? Dar 2 passos para trás e você não ataca o aborto necessariamente. Você ataca o ataque que estão fazendo à estrutura familiar. Você ataca o conflito que estão gerando e essa libertinagem, essa liberdade falsa sexual que estão vendendo. Porque hoje o aborto, ele só é vendido da forma como ele é, porque tem muitas pessoas que entendem que elas podem fazer sexo fora do casamento, antes do casamento, e tá tudo bem. Depois, se engravidar, eu tenho a possibilidade de abortar. Então, eu dou 2 passos para trás e eu falo, a situação do aborto é um problema posterior. O que eu quero tratar é por que a gente está lidando com a família de uma forma tão banal e está trazendo o sexo também de uma forma tão banal. Por que a gente está vendendo isso de uma forma tão banal? A Bíblia não expõe desse jeito. A Bíblia expõe que o filho ou o sexo é para ser feito dentro do casamento. E dessa forma, eu garanto para todo mundo, e eu falo isso também lá, o índice de aborto seria muito, 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 muito reduzido. Não existe essa possibilidade. Além disso, gente, a gente como igreja agora, tá? A gente fala que a gente é contra o aborto, contra o aborto, contra o aborto. Só que a gente precisa falar de sexo com os nossos adolescentes e com os nossos jovens. A gente precisa pontuar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, lá fora vai falar. E é isso que eu estou falando quase todo domingo aqui na EBD. É assim, se a gente não falar, a gente lá fora, na faculdade... cada assunto eu vou falar onde que eu me senti mais acuado. O aborto eu me senti mais acuado na faculdade. E eu vi que se a gente não tratar sobre sexo aqui dentro e falar que sexo é para o casamento, lá fora, todo dia vão falar, mano. Todo dia vão falar, fica tranquilo. Um outro assunto que é extremamente cancelável e que eu falo também, homossexualidade. Hoje você falar de homossexualidade para o RH da sua empresa, eles querem enforcar você. Eles querem enforcar, não tem desculpa hoje. Se a gente for falar sobre homossexualidade com o RH da empresa, esquece. Tem que ter cotas, tem que acontecer tudo. E assim, a minha Bíblia fala que é pecado. O que eu posso fazer? Eu sou um mensageiro e eu li na minha Bíblia. A minha Bíblia falou que é pecado. Mais do que isso eu não posso fazer. Infelizmente, é isso que eu tenho para dar. Essa informação que eu tenho para falar. Não adianta a gente falar que não. E agora a gente, como igreja, a gente precisa também tentar entender e tratar esse tipo de pecado. Ele é só mais um pecado, como o adultério, como a mentira. A gente precisa saber tratar esse pecado. Em uma outra geração, talvez a gente possa ter visto isso como, de fato, uma homofobia, tá, gente? A gente trouxe isso, a galera que numa geração anterior, de fato, eu acredito que tinha uma homofobia que se instaurou. E hoje a gente vê gente que talvez chegue aqui e tenha comportamentos homossexuais e a igreja não sabe lidar ainda com isso. A igreja tem dificuldade para lidar com os homossexuais ainda. Como que a gente trata esse tipo de pecado? Eu vou agravar. Às vezes tem gente que está lidando com a prática de homossexualidade aqui dentro. Ela está tentando tratar isso. E como que a gente lida com isso? A pessoa está aqui dentro, ela está aqui dentro tentando lidar com a prática homossexual. E a gente está lidando como em relação a isso? A gente precisa identificar isso. E a gente precisa tratar isso. É fundamental que a gente, como igreja, a gente cresça nesse tipo de assunto, de aspecto. A gente precisa saber tratar o adúltero, a gente precisa saber tratar o mentiroso, o alcoólatra, e a gente precisa saber tratar também quem tem práticas homossexuais, quem vai lidar com isso. Infelizmente, é um espinho na carne, gente. E não adianta a gente falar, ah, não, é demônio. Gente, numa boa.
A gente já viu, todo mundo aqui já viu em algum momento alguma criança que a gente olhou e falou: não tá muito adequado, não tá muito adequado. E assim, a gente olha e a gente fica triste, mas é o espinho na carne, não adianta, é o espinho na carne. Uns vão lidar com a mentira, outros com álcool, outros com drogas, e alguém vai lidar com a homossexualidade. A gente precisa saber lidar com todos esses quesitos, com todos esses pecados, porque são pecados que a gente precisa tratar. E um outro quesito que tem para se tratar também, que é de fornicação. Fornicação, quem cancela a gente é a nossa roda de amigos, tá, gente? Essa é a nossa roda de amigos lá na faculdade, na escola, na rua. Fornicação é o sexo antes do casamento, ou fora do casamento, na verdade, antes do casamento. É o casal de namorados que ainda não estão casados e fornicam. Eles têm sexo antes do casamento. E frisa-se, isso é pecado. Fornicação é pecado. Então, assim, é fundamental que a gente lide com esse tipo de assunto também. Só que eu olho para o nosso cenário hoje, e aí eu vou voltar para o tópico anterior. Eu vou pedir bastante sabedoria para Deus para falar como que eu vou falar isso, tá, gente? Mas eu acho que é importante falar isso. Casal de namorados, eles... Muitas vezes, em algum momento, a igreja pontuou que fornicação era pecado, fornicação era pecado, fornicação era pecado. E não sei se por algum motivo, alguém pode ter entendido que deveria repelir sua vontade sexual durante o namoro, fora do casamento, deveria repelir sua vontade sexual. E isso, em determinado grau, se torna prejudicial. Eu estou tendo muito cuidado com o que eu estou falando aqui, tá? Mas assim, o sexo antes do casamento, ele é pecado. Mas a vontade, ela vai existir, ela é saudável. Ela precisa existir. Se ela não existir, a vontade do sexo antes do casamento, tem alguma coisa que está fora do tom aqui, gente. Tem alguma coisa que está fora do tom. E o namoro vai revelar isso. E eu falo isso porque, como eu falei, eu vou voltar no tópico anterior. Existem pessoas que estão casando hoje e elas não estão lidando, elas não estão tendo uma vida sexual adequada porque elas não sabiam que a pessoa, ou elas fingiram não saber que a pessoa com que elas estavam se relacionando, ela tinha fraqueza na homossexualidade. E ela não curte muito fazer sexo. E assim, ela não curte aquela pessoa e agora ela se casou e vai ter que levar isso para o resto da vida. Então, assim, é uma situação e é uma dificuldade que a gente pode encarar dentro da igreja. A gente escuta depoimentos de pessoas que, como é que era namorar? Não, namoro, a gente namorou de santidade. É espetacular namorar em santidade. Mas depois que casa, o sexo é para o casamento. E se você não teve vontade no namoro, seu casamento vai ter graves consequências, gente. E não adianta. Aí a gente se precipita e casa, vai ter que levar algumas consequências pro resto da vida. É difícil. É bem difícil, tá? Então, esses 3 temas, é evidente que eles rendem, cada um deles rende uma palestra inteira só para eles, tá? Mas eu pontuo aqui, talvez até para auxiliar um pouco a forma como a gente vai lidar com isso lá fora, na nossa sociedade. Mas retomando o papo aqui de como lidar com esses pecados que geram muita polêmica lá fora, é evidente que já caiu esse tipo de assunto em algumas vezes. E eu falo que eu não julgo a índole das pessoas, se é boa ou ruim, tá? Mas se as pessoas se importam com o que está escrito na Bíblia, elas praticam o pecado. E ponto. A gente precisa falar isso. Se elas se importam, se a pessoa que está lá fora se importa com o que eu estou falando, em tese ela se preocupa com o que está escrito na Bíblia. E se ela se preocupa, é porque ela quer praticar. É evidente que vai ter gente que vai falar que tudo isso aqui que eu pontuei para vocês é discurso de ódio. Vai ter gente que vai falar que é discurso de ódio. Isso é um grande perigo também, tá, gente? Que a gente também precisa só de uma palestra para falar sobre o discurso de ódio. Mas existe uma corrente muito fundamentada dos últimos
150 anos, pelo menos, de Marx, que depois veio Antônio Gramsci e depois a Escola de Frankfurt. Se a gente for estudar esses 3 pilares, a gente consegue entender muito bem o que está acontecendo na nossa sociedade, tá? A gente consegue entender essa polarização que vem acontecendo e entender por que artistas pontuam opiniões totalmente enviesadas, e conseguimos entender também a tentativa truculenta de diminuir a figura masculina dentro da sociedade. A figura masculina como pai, como marido, como filho. Essa semana eu vi um ator da Globo fazendo uma propaganda de um curso para homem, para que o homem ocupe o papel de homem, de referência dentro de casa. E um monte de atriz da Globo foi criticar ele, porque ele falando que isso gerava feminicídio. Gente, a gente tem que querer ser muito ingênuo para achar que esse tipo de situação ela é inocente. É orquestrado todo esse comportamento da nossa cultura, dos nossos artistas, porque vocês podem achar ruim a novela da Globo, todo mundo acha, pode, mas quem está lá tem capacidade, estudou e foi atrás de estudo. E quando eles emitem opiniões desse jeito, para a gente acreditar que não é um comportamento orquestrado, é muita ingenuidade da gente, tá? A gente precisa entender que isso está sendo orquestrado, e quando a gente vai atrás dessas referências que eu falei, Karl Marx, Antônio Gramsci e Escola de Frankfurt, a gente vê o que a gente chama de subsunção. É um comportamento perfeito se encaixando na sociedade. É uma coisa que a gente lê e vê ela se encaixando na nossa sociedade. É muito, muito compatível. E quando a gente, como eu falei, quando a gente vai atrás, a gente identifica que não tem como não ser orquestrado, tá? Retomando lá, muitas vezes quando a gente está na faculdade ou no emprego e levantam checkmate contra a gente, né, aquele zap maravilhoso para nós como cristãos. Mas Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo. Eu estou cumprindo, porque Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo. E já colocam a gente de uma forma passiva-agressiva, né? Mas querem saber como a gente vai lidar com Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo. E também é muito tranquilo para quem consegue, para a gente como cristão, gente. Jesus, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. E esse de amar o próximo como a si mesmo é o segundo. O primeiro é amar a Deus acima de tudo. É amar a Deus. E se na minha Bíblia está falando como Deus quer que eu me porte, e porque eu conheço Jesus que me salvou e eu amo, eu vou sim falar do amor dele do jeito que ele quer, e não do jeito que eu acho que alguém vai falar. Como a gente olha, às vezes, meu Deus do céu, a gente às vezes vê Anitta querendo falar sobre Jesus. Eu vi essa semana a Luana Piovani querendo falar como o cristão deve se portar. Eu fico pensando, cara, por que eu vou seguir uma pessoa dessa falando isso? Quantas Bíblias ela leu? Quando foi que ela teve uma vida devocional? Que Jesus ela conheceu? A pessoa construiu um Deus segundo ela mesma. Ela construiu o Jesus dela. E aí ela fala que Jesus mandou amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus mandou amar ele acima de tudo. E esse é o primeiro dos mandamentos. E aí a gente fica olhando e podem querer nos colocar numa situação contra a parede. Mas, gente, isso é muito frágil. E a gente, como cristão, precisa ter noção disso. Isso é muito frágil. Isso expõe, na verdade, a ignorância deles. É fundamental que a gente tenha isso como pano de fundo, tá? Inclusive, meu conselho é perceber que se o interlocutor, muitas vezes, quando você está num debate ali, começa a querer debater de forma a te ridicularizar, peça sabedoria para Deus. Muitas vezes, se calar também é uma sabedoria. Se calar também é uma sabedoria, porque às vezes, se a pessoa só quer ridicularizar, ela não quer ganhar nada, não quer progredir, peça sabedoria para Deus. Muitas vezes sua postura nesse momento pode evangelizar muito mais do que as palavras. E aqui, gente, para finalizar, eu não quero ser romântico também, tá? Normalmente, quando a gente fala de posicionamento para jovens, a gente gosta de mencionar Daniel, né? A gente fala sobre Daniel. De fato, Daniel é uma referência para todos, não só para jovens. Eu falo aqui na EBD
que existem teólogos que falam que só 2 personagens na Bíblia não tiveram pecado, não tiveram pecados mencionados na Bíblia, né? Que foi José do Egito e Daniel. E é de fato muito confortável a gente pontuar Daniel. Pô, Daniel foi para a cova dos leões e depois saiu grandão. O Deus dele livrou todo mundo, se posicionou e o Deus dele fez milagre. Ele saiu forte. Pô, espetacular. Olha a sociedade, como meu Deus é forte. Mas a gente também tem outros exemplos. Estevão é um dos exemplos também. E não é nada romântico, tá? Sinto-me dizer. Atos 3 é logo depois de Atos 2, do Pentecoste. Ele estava cheio, estava transbordando. E se a gente lê o capítulo 3, ele é maravilhoso. Ele é uma pregação, ele é espetacular. E eu comento com a Andressa que eu tenho muita vontade de memorizar Atos 3, porque de tão lindo que é quando Estevão está pregando. Ele foi muito usado. E qual foi o resultado depois de toda a pregação que ele fez em Atos 3? Ele foi apedrejado. Ele foi cancelado. Pela galera lá da época. Ele foi apedrejado. Como eu disse aqui, eu não quero romantizar. E eu quero falar que, às vezes, mesmo a gente ganhando conhecimento, tendo sabedoria, tendo uma oratória perfeita, uma retórica habilidosa, e sendo empático com todo mundo que está lá, muitas vezes a gente vai continuar passando situações difíceis, tá? O curioso do Evangelho é exatamente esse. A gente fala porque Cristo nos leva a refletir e a gente começa a agir por esse amor. Muito diferente de outras religiões. Eu vou dar o exemplo do Islã aqui. O Islã é uma religião de ação. Você faz e você é recompensado. É ação. O cristianismo não. É uma reflexão que reflete e faz você agir. É uma consequência a sua ação. E não necessariamente você é beneficiado por determinada ação. A gente nunca vai querer ser cancelado. É normal. A gente é chato. A gente quando a gente é cancelado, a gente é chato, fica um comportamento hostil, isolam a gente. Mas, gente, a gente precisa entender como é que é o mundo real. O mundo real, muitas vezes, ele simplesmente não vai querer entender o evangelho. E por pura perversidade. Ele não quer discutir com você, ele não quer entender. É só perversidade mesmo. E a gente precisa ter discernimento para entender isso aí. E tá lotado de gente na internet que vai acontecer exatamente o que aconteceu com o Dunning-Kruger. Sem conhecimento algum, sem profundidade nenhuma, papo da Anitta, Luana Piovani, vão falar do que não sabem, de forma contundente, de forma enfática. E vocês vão ter que lidar, a gente vai ter que lidar com isso, falando de coisas que não possuem qualquer conhecimento, mas falando com bastante propriedade. E às vezes a pessoa ela não é charlatã, ela só de fato acredita que consumiu todo o conteúdo que tinha. Mas a gente, como bons cristãos que somos, temos que aproximar tanto da presença como da palavra de Cristo. É só ela que vai dar o suporte necessário e a estrutura. E vai fazer com que a gente ganhe musculatura o suficiente para que a gente lide ou não em determinados momentos nessas situações complicadas para as nossas vidas. E a proposta de hoje é exatamente essa. Nos preparar. O tempo é curto para falar de todos os temas que estão borbulhando na nossa sociedade. Tem muito tema que está borbulhando na nossa sociedade. Mas a gente, como igreja, a gente precisa ter uma relevância cognitiva, intelectiva. A gente precisa ser relevante lá fora. A gente precisa, quando a gente sair daqui, entrar numa sala de faculdade, ou ir no nosso emprego, ou ir na roda do amigo, ou sair depois da faculdade com os amigos e conseguir falar, expor. Eu nem proponho, numa boa, eu não proponho que a gente debata com o professor na faculdade, na escola, eu não proponho isso. O professor tem muito mais bagagem, ele é muito mais vivido, gente. Debater com o professor é quase que uma armadilha. É quase que uma armadilha para a gente. O que eu proponho para a gente é pedir para Deus que a nossa mente se mantenha sã, que Ele blinde nossa mente a ponto de que a gente não seja contaminado por determinadas situações. Porque, de fato, o discurso ele tem muita musculatura e muita força. Se a gente se deixar ser levado por um discurso, de fato, a gente vai corromper toda uma geração. Não adianta, a gente precisa ter a mente blindada, a gente precisa pedir para que Deus revista a gente com a sua presença e que a gente consiga identificar e ter discernimento de quando um professor, uma pessoa está falando com maldade, com perversidade para confundir o nosso entendimento. A gente precisa crescer em graça e em conhecimento para a gente ter relevância. Precisa ser
Precisamos ser a referência e a Bíblia, que muitas vezes vão ler da gente, vão ler lá fora. A gente precisa ser essa Bíblia que vão ler lá fora. Mesmo que isso nos cancele em alguns lugares. A proposta não é sair arrumando confusão, mas é entender se quando for necessário utilizar a nossa desenvoltura como cristão, como bons cristãos firmados na palavra, ela está afiada ou não. A gente precisa que ela esteja afiada. A gente precisa usar esse conhecimento, nem que for para não sair divulgando, mas para que a gente não fique contaminado. Não é sobre parecer inteligente, não é sobre vencer discussão, é sobre viver algo real, é sobre viver algo real em Cristo. Apesar de em muitos momentos nos omitirmos para evitarmos ser cancelados, Cristo não nos cancela. Infelizmente isso ocorre, gente. Por mais que eu pontuei aqui situações que eu expus minha fé, eu já tive momentos que eu tenho vergonha de pontuar também que eu não expus minha fé da forma adequada. E eu tenho vergonha sobre isso. E assim, deve acontecer? Não deve. Mas infelizmente vai acontecer. Não adianta a gente pensar que a gente é o super-homem, que a gente é tudo isso, porque a gente não é. Eu tive uma boa postura em determinada situação, mas eu já tive posturas inadequadas em outras situações. E eu me senti triste, pedi perdão e pedi para Deus me sustentar, porque é isso que tem que acontecer. Não é a gente que segura, é Deus que segura a gente. E para finalizar, eu quero parafrasear uma situação que muitas vezes a gente, no meu caso, quando eu me omiti de expor minha fé, eu me senti muito triste. E ontem eu li uma frase do Tim Keller, eu até compartilhei ela no Instagram, e eu queria compartilhar. Ninguém é tão bom ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus, nem tão ruim que não possa recebê-la. Se em algum momento a gente vacilou, se omitiu para não ser cancelado, Jesus ele vai continuar de braços abertos para a gente. A gente ainda está em tempo, a gente pode receber esse abraço, a gente está aqui para que Deus olhe para a gente e que olhe com os braços abertos para que a gente se ajoelhe, peça perdão, entenda que quanto mais próximo a gente esteja de Cristo, mais forte a gente está. E se a gente se afastar, mais fraco a gente vai ficar. Jesus, como eu falei, ninguém é tão bom, e a gente não é bom mesmo, tá, gente? Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus e não é tão ruim que não possa recebê-la. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Espero que a palavra tenha entrado e que tenha sido algo relevante para todo mundo. Eu agradeço a oportunidade.